ensaiando aqui de fazer um podcast. Eu e ele tem pouco assunto para falar, né? Pouco. Sem contar a antiguidade, uma certa. Que graças a Deus não tinha redes sociais, nem o YouTube, nem celular com câmera, então... E a gente podia ter o privilégio de gostar de gente e se relacionar com gente. Sim. Que é um momento que já apareceu aí para a garotada, de gostar mais da tela do que das pessoas. Que pena, né? Eu acho que pena se a gente olhar com o olhar da gente. Mas assim, eu não sei se a gente não seria exatamente assim. Ah, seria? Não estou dizendo que não seria. Eu acho que a gente seria assim. Mas a gente teve a sorte de talvez, né? De não ter um celular na mão naquela idade. Porque idade assim, ó, é muito... 15, dos 20 anos de idade. Eu brinco assim, ó. Eu pergunto para as plateias, assim, quem brincou de polícia e ladrão, né? Indo para trás de uma árvore, fazendo pé, dando tirinho. Aí um monte de gente levanta e eu digo assim, vocês acham que a meninada vai para o sol, correr o risco de ser assaltado, podendo ter Call of Duty, Red Dead Redemption, GTA, dando tiro de bazuca? Nunca. E jogar bola, o cara pode ser campeão no FIFA ali, mas que ele vai ralar o joelho? Sim, é o que está aí, é o mundo de hoje, né? É uma outra era, eu não gosto de encarar esse mundo, essa outra era, esse outro planeta, né? Tinha dinossauro quando tu jogava bola? Tinha, não, né? A gente era dinossauro. A gente é dinossauro hoje. Na época a gente era colocado. O que eu quero dizer é o seguinte, e aí eu uso essa expressão, inclusive, coisas do milênio passado. Eu uso também. Por exemplo, eu trabalhei em publicidade até o final do ano 2000. E o do ano 2000 é considerado do milênio passado, né? Claro, virou o milênio. Então, só em 2001 que virou, né? Ah, sim. Então, eu trabalhei em publicidade no milênio passado. Eu uso exatamente essa expressão. Eu conheço ele desde o milênio passado. É verdade, é verdade. E apesar de não sermos millennials, né? Não somos millennials. Tem uma discussão que tu usa, né? Uma coisa, eu adoro provocar millennial, porque, para quem não sabe, millennial é a geração Y, tá lá, em torno de nascidos em 1980 a 98, tá? E aí eu digo assim, por que a geração Y é chamada de millennial? Porque foram os jovens na virada do milênio passado. Faz um quarto de século. Aí eles dão uma murchada na plateia. Eu digo assim, vocês não são mais jovens, vocês são adultos. Jovem é a geração Z. E aí quem é da geração Z morre de rir na plateia. E os milênios... E aí os mais velhos aqui, né? Sim. Também acham graça. Também. Agora, nessa papo, eu e o Eduardo temos pouca história para contar. Juntos e separado e cruzando, então aí... eu acho que esse muito tempo de o conversa. podcast parte 1. Talvez, eu acho. Não vai, eu garanto que não cabe 20% das nossas... Não cabe 10% das nossas histórias. Segue falando, mas assim, eu acho que é o parte 1. Tá bom. Talvez a gente tenha uma série, né? Não é nem minissérie, é uma série. Episódio 1 da temporada 1. Dado, gerações, eu vi que tu usa bastante. Eu não sou nenhum especialista, obviamente, apesar de ser um cara interessado em pessoas, e eu tive a sorte e tenho, inclusive, né? Estamos aqui num ambiente... Eu convivo com jovens, eu interajo com jovens variados, inclusive jovens que são coroas, né? E às vezes a gente esbarra com um bando de coroas que ainda são jovens, né? Cabeças velhas. Mas e tá aí um desafio para todos nós, né? E talvez nós dois nos identificamos porque... continuamos querendo o novo. Estar vivendo o novo. O novo, eu adoro o novo, mas... E a outra coisa é assim, às vezes vou lá no DJ, isso não sei se existe ainda, numa festa, numa balada, coisa assim, vou menos do que eu costumava. Aliás, me disseram que não tem nem balada mais. Eu vou menos do que costumava e menos do que eu gostaria. E aí... o cara, vai tocar agora, não, vamos fazer uma música dos anos 80, tinha muita música boa, espetacular, ruim também, mas muita coisa boa de música, nós tivemos a sorte de viver, né? Mas Sim. O que eu às vezes vou lá, e o cara olha, né? Chega lá o tiozinho, né? Eu queria música do meu tempo, o que tu tem de 2025? E ele... Sorry, né? Quer dizer... Claro. Nada contra. E eu falo, essa expressão, vou te interromper, eu digo assim, quando a pessoa diz assim, isso é música do meu tempo,
Eu digo, não, você está falando, isso é música do meu passado. Porque o meu tempo, nosso tempo é agora. Então, música do meu tempo é de 2025, é perfeito isso aí. Deixa eu puxar uma pérola. Isso é perfeito. Deixa eu puxar uma pérola da minha coleção, aproveitando aqui. Porque eu adoro pegar frases emprestadas e... Teu livro de frases. Meu livro de frases. E às vezes até uma ou outra minha, inclusive, autorais. Mas vou pegar os de um monte de gente inteligente. Dado, tem 2 dias que nada acontece na vida. Quando é isso, Dado? Quando é estudado, tá ótimo o trocadilho. Quando é estudado. Quando é estudado, Quando é isto ótimo. é estudado. Quais são os 2 dias que nada acontece? Ontem e amanhã. Pronto. É um cara sábio, conhece tudo. Ontem não acontece nada, aconteceu. Amanhã talvez aconteça, we'll see. Isso é do Confúcio? Tem a menor... Eu não estava lá nesse dia. Tá, Mas que está guardado aqui na minha coleção. Dizendo que é do Dalai Lama, mas assim, esse do Dalai Lama agora, que é pop, eu já ouvi essa frase antes dele ser o Dalai Lama. Ou sim. pelo menos ser pop, né? Porque ele pode ser há muito Não, ele é tempo, Dalai Lama já há algum tempo, inclusive. Mas como midiático... Mr. Tenzin, que eu saiba, ainda é ele. E não sei se é dele, até tendo a achar que não é, porque... Esse conhecimento é milenar, né? Eu ia dizer... Tá mais para Confúcio do que o Dalai Lama. Confúcio, ou grego, talvez, Mesopotâmia, que a gente gosta, enfim... Mas eu ia passar... Depois a gente volta para a Mesopotâmia também, que nós 2 temos uma conversa sobre esse assunto. Mas o negócio é o seguinte... nós somos uma geração, né, cujo nosso tempo é agora, graças a Deus, e tem um passado acumulado bem razoável. Né? Tem história, tem quilometragem, anos e anos. E grandes erros também, porque às vezes o cara é especialista, não sei o quê, eu digo, mas esse cara não teve tempo nem de fazer grandes erros. Ele vai ser especialista. E alguns acertos, né? E eu vou te interromper de novo. Quando tu falou a palavra especialista, eu não me considero especialista em gerações. Eu sou um estudioso e um interessado. Perfeito. Que quando a pessoa diz assim, eu sou especialista, ela se confere um grau tão mais elevado que propriamente possa ser. Eu acho que devia ser proibido dizer eu sou especialista. Quer dizer, cada um diz o que quiser. Sim. Eu sou a favor das pessoas dizerem o que elas acreditam. Mas alguém dizer que é especialista... Eu posso dizer que você é um especialista. Mas eu não. Eu sou um estudioso, você é um curioso, interessado. Como eu quando em outras matérias me qualifico. Mas tu conhece muito de tal coisa. Eu conheço um pouco, sigo tentando aprender. E sou um curioso. E tem um monte de gente que sabe 1 milhão de vezes mais do que eu. Então, daí eu pensar em dizer que sou especialista... Dá uma baixadinha de crista. Né? Por favor, né? Ou como dizia o Eagles, uma banda da antiga, take it easy, né? Pega leve, pega leve. Voltando aqui, nós 2 conversamos uma outra vez sobre gerações. E aí nós estávamos trocando ideia sobre ser jovem e a mudança. E eu acho que existe uma mudança que eu queria trazer aqui para a nossa conversa, para o podcast, para o videocast, que é o seguinte... o mundo praticamente não tinha adolescentes até a adolescência ser inventada. Ela foi inventada, explodiu, virou um fenômeno, está aí rodando até hoje. Inclusive tem muita gente que inclusive não encerra o expediente. A adolescência, teoricamente, tem começo, meio e fim. Mas a adolescência, no meu... De novo, não é nenhum estudo, é empírico, é uma observação pessoal. Ela começa basicamente nos anos 50. Sim. No pós-guerra. Né? E ela começa numa revolução cultural. Os beatniks lá, né? Os beatniks, que eram intelectuais, quer dizer, aí é uma revolução. Riscaram um fósforo, né? Eles são os primeiros a provocar, mas ela acontece mesmo com Elvis. Sim. Ela acontece mesmo com Chuck Berry. Sim. Ela acontece numa explosão cultural, menos, vamos dizer, não desvalorizando, óbvio, a cultura, a contracultura, né? Para o bem e para o mal. Sim. Né? Eu assisti ontem a Clarice Nisquier e falando da Alma Imoral, que é o livro do Newton Bonder. Que ele é muito interessante. Ele é ótimo, né? Rabino Newton Bonder. Ele é muito interessante. E aí a Alma Imoral, que a Clarice Nisquier fez, é um sucesso incrível, tá? Não sei, há 20 ou 30 anos rodando, mas lá ela fala do conflito entre a tradição e a traição. Ou seja, o que do passado eu preservo
e o que eu largo do passado. E é um debate excelente. Isso dá. Recomendo Maravilhoso. preservar os gregos, entre outros. Sim. E o iluminismo. Sim. E a música clássica. Sim, e o Shakespeare. E o Shakespeare, boa recomendação. Dom Quixote de la Mancha. E os alemães, né? Aquele grupo de alemães. Tem filósofo, tem um monte de coisa Aqueles boa. que tem um livro em cima do outro em Berlim, com o nome de cada um. Para quem não sabe, é um tipo de um monumento em Berlim, que são livros imensos, um em cima do outro, e apenas os autores, não o nome da obra, os autores. E tem uns 7 ou 8 alemães que produziram. Eu gosto de dizer assim, os gregos, aqueles alemães, Shakespeare, e umas coisas esparsas e o iluminismo. Um monte de outras coisas tem que ser jogada fora. Sim. Né? How many roads must a man walk down? Mas isso é a mesma coisa que dizer, né? Isso é a mesma coisa que dizer assim, o Santos do Pelé, o Flamengo do Zico, eu sei que tu é gremista, mas o Inter do Falcão, claro, né? claro. E agora o Palmeiras do Luxemburgo, né? Tem aquele... O Grêmio do Renato, que ganhou o Mundial, por aí vai. Que foi um episódio, mas tudo bem. Mas tá, ok. Não vamos entrar por aí, né? Eu sabia. Eu adoro um amigo meu que diz concordamos em discordar. Concordamos em discordar, né? E eu respeito o seu ponto de vista, apesar de ter certeza que ele está errado. Adorei isso. Vamos em frente. E aí nós estamos falando de gerações, os jovens, os adolescentes, os beatniks. E aí surgiram os adolescentes. E nós somos, a gente estava combinando aqui, ou enfim, a outra conversa, lá em Gramado Summit, né, dado lá com seus 10 mil admiradores, ovacionado pela galera. Até eu fiz palestra, mas eu tinha... Quando eu abri a palestra às 9 da manhã, frio, tinha 15 pessoas. E eu fiz palestra como se tivesse... Eu dei para 1.500. 4 igual que eu dei para 1.500. Igual. Não, e o que eu tinha para dizer, é importante dizer... Tinha 15 para ouvir, sendo que 10 era amigo, tio... Mas depois eles foram chegando, porque estava frio. Chegando, né? E o assunto era relevante. Nanotecnologia, Pradotec operando. Nós somos uma geração, e nós batemos essa bola lá em Gramado, que eu chamo de pós-hippie. Né? Nós fomos hippies? De alma. Talvez, possivelmente. E de estética. Em boa parte estética, né? Ok, vamos confessar aqui, né? Já usei boca de sino. Cabelo. Boca de sino. Não parece, mas... cabelão, boca de meu cabelo sino. era mais curto, ele ia só até o ombro. Eu usava até o ombro. Um Chanel compridinho. Era um Chanel. E meu era ondulado, assim, eu repartia no meio, ele caía assim. Mas eu usei... colar, usei mini blusa com o umbigo aparecendo e calça boca de sino. Aí tu ganhou, não. Mini blusa eu não... A minha coragem era Não, mas era mini média. blusa porque a gente era bem magrinho e ela ficava ali. Você era bem magrinho. Não, eu era. Eu era meio gordinho. Mas depois eu Tudo engordei. bem, mas sempre fui feliz, né? É isso aí. Bom, voltando às fases, hips. gerações... Desculpe a galera, o videocast aqui completamente esculhambado, que é típico da gente. Tenho certeza que é mais interessante do que ele linear e consequente. Né? Pode ser. Nós vivemos uma época, então, que os jovens realmente existiam, e nós tivemos essa sorte maravilhosa, né? E um fenômeno cultural. De novo, o que nós queremos jogar fora e o que nós queremos preservar? Né? E aí entra, inclusive, num outro conflito mais complicado. Eu posso te interromper antes, só para falar desses jovens? Esses jovens, nós estamos com 63, 64, né? Em torno de... 65 executado. 65, amanhã eu vou fazer 64, tá? Então, assim, os caras hoje, eles têm entre 75 e 80, os primeiros jovens, tá? Os primeiros... mais até. Os 80. primeiros jovens, 80. Os primeiros jovens, tá? Nós vimos eles serem os primeiros a romper padrões. E o jovem antes deles era apenas um adulto com menos idade. Se vestia como adulto, pensava como adulto, se comportava como adulto, fingia ter comportamentos tipo fumar para parecer adulto, e a ruptura se dá com esses caras... que hoje estão com 80 essa anos. mudança, exatamente. E, inclusive, bem típico desse processo, desse cenário... O primeiro jovem, como conhecemos hoje. As crianças se vestiam de bebês. Isso. E aos 8 anos viravam de idade... vestido de adulto. Aos 8 anos de idade, 7 ou 8, mas eu acho que 8 anos de idade, elas iam ser aprendizes, ou iam para o exército, Isso aí. servir na infantaria,
que vem de infância, Sim, sim. né? Que são os da frente, que primeiro morrem. Eu ia dizer, é uma barbaridade esse troço todo, esse horror, né? Mas eles, daquele momento que eles deixavam de ser crianças, Para adulto. eles viravam adultos. Né? Iam aprender uma profissão. Sou muito a favor de aprender profissão Aprendiz, cedo, mas isso ofício, é outra, isso é antes- outra matéria. Hoje temos um seminário do Sinodal sobre escolas técnicas e profissionalizante. Vamos, Sinodal. Isso aí. Tá aqui, até falei algumas coisas lá. O pessoal teve paciência para me escutar. Bacana. E aí, essas mudanças geracionais, e elas têm nomes e datas, e eu realmente não consigo qualificá-las, nos trazem para um mundo que veio mudando. Nós fomos jovens adultos na década de 80, uma época esquisita, extravagante, Muito esquisito. divertida. Eu acho que foi a mais divertida de todas. Talvez, pode ser. A de 80 foi a mais Apesar divertida. de existir ombreiras, Não, a estética é pavorosa. Mas assim, eu acho que a de 70 teve verde-limão, acho que a de 70... rosa pink, rosa... As cores cítricas. Tá? Mas eu acho que, por exemplo, a década de 60 foi início de muito... lembra mais de 68, assim, bandeiras políticas, né? Rompendo padrões. A de 70 teve toda a doideira de guerra do Vietnã, riponga ainda, né? E tal. A de 90 foi completamente louca, que eu adoro dizer assim, quer entender ou não a década de 90, vê Pulp Fiction. Tá? Para mim, Pulp Fiction, inclusive, não é linear a narrativa. E a de 90 foi estranha, mas a de 80 foi uma farra. A 80 era animada. E foi uma farra no Brasil, porque teve toda uma coisa de liberalização de costumes, com também, abertura democrática. Mudança do regime militar, então saída, né? Foi muita farra, muita farra. Tinha uma... até porque vinha uma repressão adicional, né, de 60, 64, com uma ou outra coisa que os caras até poderiam estar... sabiam planejar o país. Sim. É um mérito que... que nós perdemos. E aí, aí tem gente que não gosta, tem gente que odeia, tem gente que ama. O mundo é um lugar grande e cheio de gente. Né? Tem de tudo, minha avó sempre dizia. Mas essas gerações que foram mudando, né, elas têm uma coisa da contracultura, que depois meio que se perde, em 80 já não existe mais isso. Né? Mas nós seguimos ainda um bocado de padrões, parêntese antigo. Marcos Valle, músico, pianista, aos 20 e poucos anos fez uma música famosa. Não confie em ninguém com mais de 30. Né? Hoje ele deve estar com 80, 75, 80. Esse que eu tô falando, ele é o primeiro jovem. Ele deve ter 80. Ele deve ter 70 e porrada no mínimo. E ele fez o Mustang Cor de Sangue também, mas isso depois... Também tinha o Mustang Cor de Sangue. Cantado pelo Simonal. E o meu Corcel Cor de Mel. E eu assisti o Simonal. Simonal era sensacional. Mas o fato é o seguinte, nós vivemos um momento de ebulição cultural, seja no Brasil, seja fora, muito transformador. E tanto é que muito de música foi produzido. Parêntese, vejam, Zero Gravity, Gravidade Zero, é o filme da vida do Wayne Shorter. Wayne Shorter é um saxofonista espetacular, fez Weather Report, é uma outra banda de jazz, referências culturais do milênio passado. Isso se chama repertório, pessoal. Repertório hoje cada vez mais em voga, porque a IA depende de repertório. A inteligência artificial depende de um belo prompt. O prompt melhor escrito gera mais resultados. Para ter um prompt melhor escrito tem que ter o quê? Repertório. Eu uso outra expressão para variar e até para manter uma ironia comigo mesmo. Um poço de cultura inútil. Eu adoro dizer isso, eu adoro cultura inútil. Adoro cultura inútil. É um poço de cultura inútil. Adoro. Meu pai falava exatamente essa frase. Olha, mas é isso, é conhecimentos variados, de campos de conhecimento variado, né? Eu tive a sorte de transitar por muitos campos, quer dizer, eu tenho um lado de engenharia, eu tenho um lado de direito, eu tenho um lado hoje de nanotecnologia. Nanotecnologia dado 10 na menos 9. E surf. Surf, muito surf nesse corpo. Aliás, parênteses de novo,
Uma história austral do surf. Conhece o Beto? Conheço, Diretor conheço. Beto Souza. Beto Souza fez um... Grande, Assista esse lindo documentário, filme, lindo barra filme. E produção de vários amigos nossos, André, inclusive, Dado Kuhn, uma galera produzindo o Eu filme. conheço todos, mas eu não surfava, eu jogava futebol. Mas eu era amigo deles. Era amigo e, eventualmente, nas festividades, esbarrávamos todos. Todos. Né? Não, divertidos tempos. O interessante é que, como eu acho em todas as gerações, depois nós vamos voltar para a Mesopotâmia para falar. Sim, nós vamos contar, nós não podemos falar esquecer sobre de os contar jovens, isso. né? Não podemos esquecer de contar isso aí. Nós tinha gente que deu certo, gente que deu errado. Mas o mundo é assim, né, Dado? E o certo e mais, né? O que ficou mais aberto nesse mundo 70, 60, 70, certo e errado se relativizaram, né? Para o bem e para o mal. Não, e eu acho que... Lembra qual era? Era o ministro Eduardo Portela, Sim. que era um intelectual. Ministro da Cultura, acho que do Sarney. Pode ser. Não lembro, tá? Mas essas coisas são muito antigas. É muito antiga. E ele disse uma coisa: o senhor é o ministro da Educação? Ele disse: eu não sou ministro, eu estou ministro. E eu adoro essa frase. Essa frase a gente é nunca referencial. a gente sempre está, cara. É isso aí. Então, assim, quem deu certo ou quem deu errado, por um tempo deu certo, mas assim... E tem uma outra frase que eu adoro usar, que é isso tudo um dia passa. Isto também passará. Isso também passará. É uma coisa assim. Então, assim, se você está no auge, não se esqueça que isso um dia passará. E se você está na AM, está na lama... Tá horroroso. Calma, porque isso... Isso também passará. Exatamente. Por isso que estar é melhor que ser. Boa. Ser é só da existência da pessoa. Estar é a situação que está vivendo. Exatamente. Vou contar essa historinha, vou tentar ser bem breve nela. Mas aí o monge, né, chegou num dia de grande festividade e ele chegou para o rei e deu um presente. E deu um anel de presente. E dentro do anel estava escrito, tinha uma inscrição. E ele disse: rei, olhe e leia essas palavras sempre que a situação estiver extremamente boa ou extremamente ruim. E aí o rei festejou e não olhou o anel, botou o anel ali, tá? E aí grandes festas. É que nem aquela mensagem de WhatsApp que a gente não leu. Hoje tem pouca, né? Hoje tem pouca mensagem. E aí, num outro momento, veio uma guerra e o reino foi atacado e o rei teve que fugir, se escondeu nas montanhas e aí o exército dele foi dizimado e ele subiu, se escondeu e ficou embaixo de uma pedra e os inimigos dele estavam quase chegando nele e ele lembrou do anel do monge. E aí, né, a gente tende a ler e prestar atenção mais no momento ruim do que no bom. Sim. Então ele leu e estava escrito o quê? Isto também passará. Então, né, o monge disse para ele: olha, nem no momento que celebrar, leia, isto também passará. E no momento de maior tragédia, ele ficou escondido, os caras foram embora, e ele se salvou, e depois voltou ao reino, reconstruiu o seu reino e voltou a celebrar. Mas daí ele já prestava mais atenção no anel. Tá, agora conta nosso papo do vaso da Mesopotâmia, que depois a gente foi atrás depois de ver de onde é que tinha saído. Vasos da Mesopotâmia. Daí uma hora eu uso volta e meia, assim, eu até contei para um amigo novo aí, no meio do caminho, mandei vídeo teu e tudo. Gurgel. E aí estava escrito: o mundo está perdido. Os jovens não têm futuro, Eles não respeitam tudo que construímos. Não leem, não respeitam os mais velhos, não aprendem. O mundo realmente não tem futuro. Falam alto, são mal educados, mal comportados. Eu e o Dado, os dois tínhamos a mesma referência. Em algum lugar a gente leu, eu não achei. Isso está escrito em vasos da Mesopotâmia. Mesopotâmia, eu não me lembro bem, eu não estava lá naquele 3 dia. mil. 5 mil. 5 mil, né? Mesopotâmia é 5 mil. Quase 10 mil anos atrás. Toynbee descreve como o início da formação da humanidade. Né? Quando, não é 3 mil, 3 mil é Egito. Quando pouca gente conseguia fazer comida para muita gente. Aliás, gerou 3 classes, inclusive. Essa aula do Toynbee é maravilhosa. A administração, o exército e o clero. Sim.
Surgiram por quê? Porque uma Para parte... organizar essa tribão. Não, sobrava comida, então não precisava todo mundo trabalhar para ter comida. Aí novos ofícios. Novos ofícios, né? E os 3 vivem do plantio daquela outra galera ali. Até hoje. Agro é pop. Até hoje. Tá, mas aí, o que quer dizer esse texto? A gente, volta Tem e meia... 5.000 anos. Os jovens são Eles jovens incomodam. mal educados há 5.000 anos. anos. Será que é eles que estão com problema ou a gente é que tá velho? Um pouquinho de cada, É um talvez? pouquinho de cada. Tem uns 10% nosso Mas de razão. tem um texto, lembra que depois... Uns 90%. Eu fui atrás, esse texto também verdade. é do Sócrates. Você me mandou Sócrates, depois. O Sócrates escreveu uma coisa assim, eles destroem a nossa cultura, tudo que construímos ao longo de séculos de existência, nossos costumes estão sendo rasgados. E aí eu li esse texto num post há uns 10 anos, e eu fui fazendo assim, realmente, porque eu falo de novas gerações, mas, pô, às vezes eu me incomodo com eles, né? E eu digo, isso é verdade. Aí depois, Sócrates, lá, 500 anos antes de Cristo, eu digo, que maravilha. Nem é tão novo assim o assunto. Nem é tão novo. Então, assim, uma parte é o olhar dos velhos achando que os jovens não têm salvação, que eu não concordo. Eu, pessoalmente, não concordo. E eu sou... Até queridinho, tu defende eles eu tudo, defendo, né? Não, eu sou criticado pra caramba, porque não é que eu defenda eles, eu tento explicar a eles e dizer assim, atenção, você já teve um amigo do seu pai entrando na sua casa, botando as mãos no ouvido e dizendo, que horror esta música, que letra vulgar, e era I Can Get No Satisfaction dos Rolling Stones. Tá? Eu me lembro disso, isso aconteceu na minha casa, entende? Então, assim, quando a pessoa se incomoda com a vulgaridade das letras e com a fraqueza... Qualidade da música. Os caras falaram isso dos Beatles, dos Rolling Stones, sabe? Então, E eu acho que deve ter xingado o Tchaikovsky e Beethoven. O Mozart por ser muito louquinho. Mozart era altamente atacado e criticado. Porque ele era excêntrico. Tá no filme dele, inclusive. o Amadeus. Um filmezinho meio antiguinho. Filme Amadeus, década de 80. Maravilhoso o filme. Bom, o cinema que eu vi, o filme... Cinema é um lugar onde a gente ia para ver filme, para quem não sabe. E aí... E namorar. Não, é verdade. Às vezes o filme não servia para nada, mas namorar no escuro sempre foi uma coisa legal. Eu preciso dizer isso. Quando eu ia... Pegar na mão, né? Naquela época... Quando eu ia num filme com uma determinada pessoa, eu fui 2 vezes. Eu fui na véspera. Para saber do que se tratava o filme, para me dedicar a outra atividade daquele dia. O filme era bom, então. E também porque o pai de uma das meninas era muito machão e perguntou como é que era o filme e eu sabia contar. Desdobrou. Profissional Você é profissional. cara. Profissional da comunicação. Você é um expert. Como é que é? Um especialista. Não, sou estudioso. Não, voltei lá, né? Voltei lá. Dito da Mesopotâmia, então, que os velhos xingam os jovens da vida toda, eu gosto de novo de uma frase que até já usamos aqui agora. Tem de tudo. Tem de tudo. Em todo lugar tem bom e tem ruim. Então, sim, uma parte da juventude me dá dúvidas ou não se desdobra. E eu conheço muitos jovens, e eu estou aqui no Pradotec, convivo com startups, com garotada, gente da escola, quer dizer, eu tenho essa sorte de transitar no meio de jovens e aprender com eles. Tá cheio de gente boa. E eu quero te provocar uma questão de idade agora, tá? Pegando esse gancho aqui. Olha só, quando nós tínhamos 20 anos, a expectativa de vida era 60 e muitos. 65. 65. Por aí. E os que se cuidavam muito iam a 70 e poucos. Tá? Claro, tinha um tio que durou 95, mas era um ponto fora do era fora do padrão. Agora tem vários com 95 inteiraços, tá? Mas assim, então a gente tinha que, entre aspas, tomar rumo na vida, se encaminhar para formar família, aquelas coisas, buscar uma casa própria, aquelas coisas todas que estavam desenhadas para nós dos 20 aos 30. Sim. Tá? Só que uma pessoa de 20 hoje, ela não sabe, mas ela sente que ela vai passar de 110, 115 anos. Por que ela tem que se encaminhar na vida aos 20? Total. Se ela vai durar 110. Será que ela não tem que ter mais experiências? Eu os invejo.
tá? No melhor sentido da palavra, e por isso que eu defendo. Eu os admiro. Eu admiro. Não, acho legal. Porque e aí acham que eu sou defensor deles, porque eu disse assim, calma, ele só tem 20 anos, é como dizer, calma, ele só tem 11. Ele só tem 12. Os reis da Idade Média, eles viravam reis com 15, 16 anos. Casavam com essa idade. As moças eram um pouco mais jovens. As moças casavam com 12. Sim, mas eles iam morrer com 26, 29. Às vezes durava 35, 40. 35 que foi bem tratado. Tinha uma genética uma melhor. medicina lá. Não pegou a peste da vez. É isso aí. Eu acho que essa coisa matemática do número de anos a serem vividos... Eu queria dar dois contrapontos, duas óticas na provocação, Dado. Sim, é verdade, vão viver muito mais, mas eu acho que tem uma coisa, até escrevi num Instagram teu ali, eu dei uma provocada, um monte de gente reclamando, e infelizmente uma parte, eu até escrevi exatamente isso, uma parte é o seguinte, nós vivemos numa sociedade muito mais rica. Claro. Absurdamente mais rica. É que as pessoas olham só a foto. Se tu olhar o filme, Exato. A foto do momento é, estamos em crise, tem guerra, mas o nosso filme é muito menos guerra do que toda a história, muito menos fome do que toda a história, muito menos analfabetos do que toda a história. Nós estamos evoluindo. Muito. E aí também tu pode medir de dois jeitos, né? Tu pode criar drama ou tu pode minimizar. E provavelmente a verdade não está nos extremos, né? Quer dizer, nunca houve tanta gente pobre. Sim, nós temos 8 bilhões de pessoas. Se 10% for miserável... é menor. 10% são 800 milhões. Sim, mas percentualmente é menor. O mundo, há 100 anos atrás, estava chegando em 800 milhões na população total. Não, mas percentualmente... Então, se medir por percentual nunca foi tão baixo, se medir em termos absolutos, nunca foi tão alto. Né? Então, de novo, né? Uma frase de um grande mestre, amigo meu chefe, Luiz Pedó. Os números não mentem, mas as pessoas mentem através dos números. Sim. Super clássico, né? Infelizmente. Né? Então, a estatística está aí. A estatística é uma ferramenta maravilhosa, mas para mentir em cima da estatística é um segundo, né? No nosso processo aqui, voltando, Dado, então eu ia dizer dois argumentos. Nós somos muito mais ricos. Então nós temos uma sociedade e uma juventude que não tem o aperto, que nem dizia o Toynbee, de ter que plantar para poder comer. E muitas vezes não entende e não respeita o que tem de construção do progresso humano, né? E não, comida dá em árvore. Chegar nessa facilidade. Mas se não cuidar da árvore, não regar a árvore, ela não cresce e não dá a fruta. Né? Ou como dizia o Cortella, uma verdade importante, a vaca não dá leite. Não dá leite, A gente tira Grande o leite. Cortella. Quer o leite da vaca? Vai às 4 da manhã buscar ela no pasto, lava, alimenta, tira o leite. Então, né, ela não dá, você vai buscar. E esse entendimento ele é meio óbvio para nós e para muita gente. Gente mais velha entende isso mais fácil ainda. Sim. E gente que teve que trabalhar muito e construir sabe do que a gente está falando. E muitas vezes o dinheiro e a facilidade vou usar inglês aqui de novo, desculpe. Take it for granted. Assume que é assim mesmo e... Não tem tradução para essa expressão. Não tem? Pô, Dado, não, é assim, ó. Leva assim. Assume que é assim. Assume que é assim, não tem... literal não tem, né? Mas às vezes a gente, né, estamos aqui criticando os anglicismos. Tem que saber usar, tem que saber olhar para fora, tem que saber usar e tem que saber não ser escravo. Eu adoro uma expressão de um cara que é muito xingado, inclusive, que dizia, não, mas eu acho que não é MTV, otherwise we would speak in English, né? Senão, e é a MTV. Ok. E eu acho que está certo. Quer dizer, e outra coisa... Não precisando usar inglês desnecessariamente. Você que está ouvindo isso aqui e não é gaúcho, você fala Bariloche. Você fala Bariloche, porque está escrito Bariloche em português. Exato. E aí os gaúchos sempre corrigem, não, é Bariloche, porque a gente tem a proximidade dos irmãos. Só que aí, por exemplo, eu falo francês, tá? Então, eu não digo Roland Garros. Claro. Eu digo Roland Garros porque eu não falo esse S. E não é o Festival de Cannes, é Festival de Cannes. Aí o mesmo cara que diz Bariloche diz Roland Garros. Eu digo, bom, então, isso que é. te entende aí. Ou fala o jeito dos caras ou fala o jeito brasileiro.
E aí você ou diz, você sabe, ou tu sabes. Exatamente. É. Eu saio do Rio Grande Conjugar do os Sul, eu verbos falo no tempo, você eu para falo não você. errar essa conversa. Eu moro em São Paulo ainda, desculpe, né? Para quem acha que isso é um crime, mas e gosto muito de São Paulo. Eu Amo São Paulo, amo. E eu ainda me apresento, volta e meia, quando perguntado, quando interessa, eu ainda me apresento como um gaúcho morando em São Paulo, apesar dos meus muitas décadas fora do Rio Grande do Sul. Eu posso te propor uma coisa? Por favor. Aquela minha placa? O dono do programa aqui é você. Minha placa. Puxa, Porque nós estamos quase no tempo. Não, aqui, né? eu achei que não ia ser muito tempo. Eu fui dar uma palestra num evento e fiquei sabendo somente 5 dias antes que não ia ter apresentação de slides. E a questão dos slides, para mim, não é... Slide? O que é slide? O slide do PowerPoint. Slide é aquela fotografia que corre na máquina. Aquela do carrossel. Bom, mas é só. Aí Só eu digo assim, puxa, mas eu gosto de apresentar slides na palestra, por quê? Porque as pessoas gostam de fotografar e postar. Então, eu desenvolvi uma nova tecnologia totalmente analógica que eu imprimi os slides em placas. E quando eu levantei, Caco, eu nunca tive percentualmente tanta gente da plateia clicando, e eu tô batendo essa tecla e eu queria terminar contigo, tá? Mas já acabou. Sim, faltam 2 minutos. Eu queria que isso aqui não é maravilhoso. Adoro, eu ia referir que a sua frase é o meu mantra atual, que a gente é o principal chavão que você usa, que é maravilhoso, e eu gosto muito dele. Os velhos têm que parar de dizer que os jovens não têm comprometimento, não têm garra e etc. E os Porque jovens... alguns não têm. Sim. E muitos têm. Não adianta ficar xingando. Não, e outra coisa, eu na sua idade... Cara, quando o cara diz eu na sua idade... Por exemplo, eu na idade deles... Quando eu tinha a idade deles, tinha 4 canais de TV aberta e começavam 2 deles depois das 5 da tarde. Passava um carro por turno na rua. A gente tirava as goleirinhas... Da rua, jogava na passar rua. o carro. Para só um pouquinho, passava o carro, o cara do carro fazia assim, o cara do ônibus fazia assim. Como é que eu vou me comparar com essa pessoa que hoje está alucinada no meio das telas? Então, atenção, você que é jovem também tem que parar de achar que a gente é totalmente desconhecedor de tudo, que a gente não entende nada, porque se você tem telas e internet, fomos nós que fizemos. Alguém mais inteligente do que eu desenvolveu esse troço todo. Nós a geração. Algum outro coroa muito inteligente que não sou eu, que não manjo muito disso. Dado, maravilhoso. Me perdoa a gente fazer o parte 2? Eu fico honrado que você considere esta hipótese. Vocês não sabem como eu gosto dele há quantos anos. Não, é só porque a gente não desenvolveu outras habilidades, então a gente tem esse amor platônico, né, Dado? Não, é platônico, mas é real, operacional. É platônico e recíproco. Recíproco total. É isso aí. Conversas com o Prado encerra aqui com a honrosa presença do especialista. Eu adoro que com auxílio luxuoso. Auxílio luxuoso é maravilhoso. Ótima. Dado Schneider, Conversas com o Prado, temporada 1, episódio 1. Parte 1. Parte 1. Então, seguimos rodando. Tá bom. Tem um quadro na casa da minha filha que diz só o seguinte: seguimos comemorando. Ai, que maravilha isso. Né, Catarina? Valeu, galera. Obrigada, tá? Beijos. E Conversas com o Prado encerra temporada 1, parte 1. Boa, Dado. Obrigado. Valeu, obrigado, querido.